Fala meu povo, sejam muito bem-vindos ao Losangos. Eu sou o Zaga e no vídeo de hoje eu vou explicar pra vocês quem é Cassie Lang, a filha do Homem-Formiga, membro dos Jovens Vingadores. Eu vou falar pra vocês a origem, história, poderes e algumas curiosidades sobre essa personagem. Então bora lá, a estatura, ou Cassandra Lang, também conhecida como Cassie Lang pros mais íntimos, é a filha de Scott Lang, o Homem-Formiga. Ela já apareceu no universo da Marvel nos cinemas algumas vezes. Nos dois primeiros filmes do Homem-Formiga, a personagem foi interpretada pela atriz mirim Abby Ryder Forston. Depois, com o salto temporal de 5 anos em Ultimato, ela acabou sendo interpretada por Emma Thurman. Agora, pela necessidade de uma atriz de mais renome no papel, a Marvel optou por fazer um recast e de Homem-Formiga e Vespa Quantumania em diante, ela vai ser interpretada pela atriz Catherine Newton. Criada por David Michelinie e John Byrne, a primeira aparição dela como Cassie Lang foi em Marvel Premiere número 47, em janeiro de 1979. Depois, só lá em agosto de 2005, ela foi apresentada pela primeira vez como Estatura. Atualmente nos quadrinhos ela mudou, e ela usa o codinome de Stinger desde março de 2016. Ela é membro importante dos Jovens Vingadores, é muito amiga de Kate Bishop, a Gavião Arqueira, e fez parte dos Vingadores Secretos do Capitão América durante a Primeira Guerra Civil dos quadrinhos. Mas depois acabou mudando de lado. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre a origem da personagem. Quando criança, a Cassie sofria de um defeito cardíaco congênito. Para salvar sua vida, seu pai Scott Lang roubou o equipamento de Homem-Formiga do Hank Pym e roubou também as partículas Pym, que ele usou para resgatar o Dr. Sondheim, um médico da Cross Technological Enterprises que era o único capaz de curar a condição de Cassie. Cassandra foi ficando mais velha e adquiriu o desejo de se tornar uma heroína, assim como era seu pai. Com o Homem-Formiga como pai, Cassie foi capaz de encontrar os maiores heróis do mundo com frequência. O tempo de Scott como engenheiro do Quarteto Fantástico trouxe Cassie para a sede da equipe no Four Freedoms Plaza. No ambiente espetacular que Cassie uma vez chamou de lar, ela forjou uma forte amizade com Christophe Bernard, ex-discípulo do Doutor Destino. Durante o tempo em que dividiram uma casa com o Quarteto Fantástico, Cassie ajudou o Christophe a se adaptar à vida fora do castelo de Doom e ela acabou desenvolvendo uma paixão pelo garoto. Após o divórcio dos pais de Cassie, Scott Lang se juntou aos Vingadores. Cassie passou grande parte de seu tempo com seu pai morando na mansão dos heróis. Ela amava e admirava seu pai e formou um forte relacionamento com os colegas de equipe dele. Ela até se referia a Tony Stark como tio Tony. Sem o conhecimento de ninguém, Cassie usou esse tempo para se expor secretamente às partículas Pym, na esperança de que ela pudesse se tornar uma super-heroína como seu pai. No entanto, quando a mãe de Cassie, Peggy, se casou novamente, ela e seu novo marido, Blake Burdick, começaram a sentir um ressentimento crescente em relação aos heróis e passaram a se preocupar com a segurança de Cassie. Peggy conseguiu então obter uma decisão judicial limitando o tempo de Scott com Cassie para visitas supervisionadas. E Cassie acabou passando por uma experiência muito traumática durante a infância, sendo sequestrada e mantida refém com a ameaça iminente de violência de um indivíduo perturbado. Scott Lang acabou chegando a tempo de salvar a Cassie e quase tirou a vida do homem enlouquecido que sequestrou a filha dele. Um dos companheiros de equipe do pai na época, o Valete de Copas, seguiu de perto o Scott e não quis deixar ele cometer um erro fatal, um assassinato, diante dos olhos da filha. Jack vingou Scott e fez isso ao custo da própria vida dele. Um tempo depois, durante os eventos de Vingadores A Queda, Scott Lang acabou morrendo pelas mãos da Feiticeira Escarlate, em um evento que separou completamente a equipe dos Vingadores. Completamente arrasada com a morte do pai, Cassie descobriu sobre a formação de um novo grupo, os Jovens Vingadores. Cassandra então procurou por Kate Bishop e juntas tentaram entrar para o grupo de jovens heróis. De repente, durante uma discussão, Cassie começou a crescer aceleradamente para surpresa de todos, inclusive dela própria. Eventualmente ela acaba revelando para Tony Stark que estava se expondo propositalmente às partículas Pym na esperança de se tornar uma heroína. Com isso, ela acabou ganhando poderes e adotando o nome de Estatura. E bora falar um pouquinho dos poderes dela. Por causa dessa exposição às partículas Pym, ela ganhou o poder de aumentar e diminuir o tamanho do próprio corpo.
Ela consegue diminuir até o tamanho de uma formiga e aumentar até 76 metros de altura, sem a necessidade de uma roupa especial. Ela também é especialista em combate e teve muitas aulas de defesa pessoal na infância por conta do tanto de vezes que foi sequestrada. Além disso, para ampliar as habilidades de combate dela, Cassie chegou a ser treinada pelo Capitão América e pelo Wolverine. E agora voltando para a história dela, após a morte do pai, a Cassie começou a viver com a mãe e o padrasto. As tensões eram altas e Cassie constantemente brigava com a mãe dela. Em uma noite, Cassie planejou sair de casa e se juntar aos fugitivos. No entanto, foi naquela mesma noite que a Cassie acabou descobrindo sobre os Jovens Vingadores. Com a intenção de se juntar à equipe, a Cassie, como falei, procurou a Kate Bishop, que era a jovem que tinha sido resgatada recentemente pelos Jovens Vingadores. Juntas, as duas foram até a mansão dos Vingadores, invadiram a mansão e encontraram os 4 meninos adolescentes chamados Rapaz de Ferro, Patriota, Hulkling e o Wicano. Nesse momento se iniciou a discussão que fez Cassie crescer de repente. Era uma discussão sobre a adesão de Cassie e Kate para a equipe. Os meninos não queriam que elas entrassem para o time. Capitão América, Homem de Ferro e Jessica Jones chegaram para apaziguar a discussão e ajudar Cassie. Não muito tempo depois, a mansão foi atacada por Kang, o Conquistador. Durante a batalha, Cassie e Kate acabaram de fato entrando para a equipe e surgiu um breve romance entre Cassie e o Rapaz de Ferro, que era uma variante mais jovem de Kang, que tinha viajado até o presente fugindo de sua versão maligna. Depois de derrotar Kang e salvar o mundo, Cassie e Kate acabaram se tornando membros permanentes dos Jovens Vingadores e Kate Bishop assumiu o papel de líder da equipe. E durante a Primeira Guerra Civil da Marvel, a Cassie originalmente se aliou aos outros Jovens Vingadores na rebelião contra a lei de registro no time do Capitão América. Quando Golias foi morto por um clone de Thor e seu companheiro de equipe, o Wicano, foi capturado pelo Homem de Ferro, Cassie decidiu deixar o lado do Capitão América. Ela diz que fez isso porque tinha o desejo de lutar contra vilões em vez de policiais e outros heróis. Cassie mais tarde se juntou à Iniciativa e começou a treinar em Camp Hammond, Connecticut. Durante seu tempo em Camp Hammond, ela conheceu o sucessor de seu pai, Eric O'Grady, o novo Homem-Formiga. O'Grady fez vários comentários depreciativos sobre Scott Lang, sem perceber que ela estava ouvindo. Isso causou uma briga literalmente gigante entre os dois. Hank Pym cresceu para o seu tamanho gigante e rapidamente interveio, separando o conflito dos dois. O treinador usou a distração para atacar, mas depois de uma breve briga, O'Grady e Cassie conseguiram se reconciliar. Durante a invasão secreta, a Cassie lutou na Batalha de Manhattan como parte da Iniciativa e enfrentou o Skrull disfarçado de jaqueta amarela em forma gigante. E a Cassie uma vez acidentalmente acabou ferindo seu padrasto, Blake, enquanto parava o Growing Man. A culpa que ela sentiu por isso fez com que ela encolhesse e os outros Jovens Vingadores tentaram tirá-la dessa crise antes que ela acabasse se encolhendo tanto que deixaria de existir. Ela eventualmente aceita as responsabilidades e riscos de sua posição como parte dos Jovens Vingadores e da Iniciativa, argumentando que Blake também entende os riscos como policial. E também tem uma parte bem complexa aí da história dela, um relacionamento com o Visão, que acaba se tornando um triângulo amoroso. Cassie estava em um relacionamento com o Rapaz de Ferro na época, quando ele teve que voltar para o futuro e se tornar Kang de fato, para impedir que o futuro fosse muito pior do que já era. Sabendo que ele perderia sua memória do tempo com os Vingadores, ele decide deixar seus padrões cerebrais na sua armadura, que também tinha o sistema operacional do Visão original. Quando Nathaniel Richards volta para o futuro, a armadura ganha consciência e se reconfigura, transformando-se novamente no Visão. Esse Visão mais tarde se aproxima de Cassie usando um disfarce e admite sua atração por ela, desencadeada pelos padrões cerebrais do Rapaz de Ferro. Embora demore um pouco para Cassie resolver seus sentimentos, ela finalmente responde e eles começam sua própria versão do relacionamento da Feiticeira Escarlate e Visão. E os dois acabam se dando realmente muito bem juntos. Curiosamente, Cassie mais tarde conhece a Feiticeira Escarlate e desenvolve uma desconfiança imediata por ela, mas essa Feiticeira Escarlate era na verdade o Loki disfarçado. Mais tarde ela convence a equipe dos Jovens Vingadores a encontrar a verdadeira Feiticeira Escarlate e tentar usar os poderes dela de distorção da realidade para trazer seu pai de volta à vida. Na tentativa, um Rapaz de Ferro viaja no tempo e se junta à equipe, o que cria bastante atrito entre ele e o novo Visão, já que o Visão e o Rapaz de Ferro eram basicamente duas metades da mesma
mesma pessoa competindo pelo afeto de Cassie. As coisas ficam muito ruins quando o Rapaz de Ferro leva Cassie e os Jovens Vingadores de volta no tempo e os ajuda a salvar Scott Lang. Pouco depois de retornar, Cassie é morta em um ataque do Doutor Destino e um perturbado Rapaz de Ferro tenta levá-la para o futuro para ser salva. Quando o Visão se opõe, o Rapaz de Ferro mata o Visão, o despedaçando de maneira selvagem e depois foge, mostrando sinais de seu futuro vilanesco como Kang. Os Jovens Vingadores consideram reconstruir Visão, mas decidem deixar Cassie e Visão descansarem, esperando que estejam juntos em algum lugar, em alguma vida após a morte. E claro, a Cassie retorna mais tarde, ressuscitada, ironicamente por um Doutor Destino reformado e agora nobre, e ela acaba retomando suas atividades heróicas. O Visão original também retorna, mas a versão do Visão de Cassie infelizmente foi perdida na obscuridade, embora seus discos rígidos presumivelmente ainda existam em algum lugar. Embora seja um dos romances mais estranhos da Marvel, o relacionamento de Visão e Cassie foi muito divertido e baseado em aceitação e apoio mútuos. E agora é hora de algumas curiosidades sobre a personagem. Uma curiosidade interessante é que Cassie uma vez se candidatou a um emprego de babá para cuidar da filha de Jessica Jones e Luke Cage, embora ela tenha feito isso mais na esperança de eventualmente encontrar seu caminho para se juntar aos Novos Vingadores. Ela não tinha a intenção de se dedicar ao trabalho como babá em si, só queria se juntar à equipe. Também é legal comentar que os dois primeiros crushes da vida de Cassie eram vilões. Primeiro ela se apaixonou por Christopher Bernard, discípulo do Doutor Destino, e depois pelo Rapaz de Ferro, que embora não fosse vilão ainda, eventualmente se tornaria Kang o Conquistador. Outra curiosidade legal é que Cassie deixa de lado o nome de estatura e se torna Stinger, depois de retornar à vida com a ajuda do Doutor Destino. Quando ela vira Stinger, ela ganha asas em sua roupa e assim também adquire a habilidade de voar como a Vespa. Também nessa época, com Scott Lang ressuscitado, ela e o pai se juntam e se tornam uma dupla de heróis, conhecida como Homem-Formiga e Stinger. E a roupa que a Cassie aparece usando no primeiro pôster de Homem-Formiga e Vespa Quantumania é muito parecida com a versão Stinger da roupa dela, só que sem as asas. Então teremos provavelmente uma mistura aí de várias fases da heroína no MCU. E é isso, galera. Essa é a Cassie Lang, nossa querida estatura, membro dos Jovens Vingadores. Vai ter participação importante em Homem-Formiga e Vespa Quantumania. Provavelmente já vai estar com poderes, né? Ou pelo menos com uma roupa que dá poderes pra ela. Pelo pôster a gente vê que ela vai estar com uma roupa de Homem-Formiga ali, né? Muito parecida com a do Scott, mais roxa. Então talvez a adaptem, ao invés dela ganhar poderes se expondo a partículas PIN e ter esses poderes naturalmente, ela provavelmente vai ter uma roupa aí e deve ser essa roupa parecida com a da Stinger mesmo. De toda forma, agora rolou um recast também, então vamos ver o que a atriz nova, a Catherine Newton, vai trazer pro papel. E com a participação dela em Homem-Formiga e Vespa Quantumania e a participação do Kang como vilão, a gente fica na expectativa aí de talvez ver o Rapaz de Ferro também no filme e quem sabe aí o início da história dos Jovens Vingadores agora já tomando uma direção mais concreta no MCU. Se você assistiu ao vídeo até aqui, eu quero imaginar que você tenha gostado do conteúdo, então aproveito e deixo minha sugestão para você curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nada. Nós vamos comentar tudo que sair daqui pra frente sobre Homem-Formiga e Vespa Quantumania. Vai ter um monte de teoria, quando sair trailer vai ter react, vai ter análise com todos os detalhes. Também temos vários quem é aí, vídeos explicando a história dos personagens, assim como fizemos nesse vídeo com a Cassie. Vai sair um vídeo também explicando a história completa de quem são os Jovens Vingadores em breve aqui no canal. Então fiquem ligados, se inscrevam no canal para não perder nada, porque aqui é tudo sobre Marvel. Valeu, valeu, um grande beijo e até a próxima.